Há pouco nós estávamos falando aí do a maior apetite ao risco no exterior, o mercado brasileiro atraído muito capital externo, nós tivemos recuperação de bolsa. Ontem a bolsa conseguiu reverter as perdas deste ano. A gente espera que ela sustente isso, apesar que hoje ela está andando meio de lado, como se diz no mercado, mas ela conseguiu ultrapassar, tem um percentualzinho assim a mais, e o capital externo está ajudando muito. Então a gente vê esse impulso das bolsas, dos mercados de modo geral. O dólar acabou cedendo também bastante desde o mês de novembro, e nós temos uma novidade aí nesse processo todo de ajuste do mercado, que são as Bitcoin. A Bitcoin superou os US$ 20.000 pela primeira vez nesta quarta-feira. E quem vai falar sobre isso agora é o Carlos Aros, que está com a gente. Oi, Aros, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, a gente vem acompanhando um processo de valorização da criptomoeda. O Bitcoin, que é a criptomoeda mais tradicional, vamos dizer assim, no mercado. É um ativo que chama atenção, gera muita desconfiança também por parte dos investidores. É motivo de preocupação para governos no mundo todo, justamente porque é operada de maneira autônoma, independentemente, não é, da vontade e do sistema, do ecossistema financeiro tradicional. Ela foi criada justamente para que fosse essa moeda, esse modelo autônomo. E aí, claro, há uma série de questionamentos a respeito. Sem dúvida nenhuma é uma marca importante essa pela primeira vez alcançar ou superar os US$ 20.000, mas temos que explicar o que é o Bitcoin, o que está acontecendo e de que maneira o mercado vem, e os governos, sobretudo, vêm observando o avanço da criptomoeda. Eu Diga, só Dani. queria acrescentar a valorização de 185% no ano. É uma escalada ao longo desse ano, enquanto, enquanto a gente foi observando o resto do 185%. mundo Em, capotar. em meio a uma crise Pois global, né, é, com muita pois gente é. perdendo dinheiro, as bolsas patinaram antes de conseguir repor as perdas, 185%. É isso, só para acrescentar. Mas aí, vamos ouvir então um especialista na matéria para a gente entender o que é efetivamente risco, o que é efetivamente uma projeção de um movimento de transformação mesmo no mercado. Convidei o Rodrigo Borges, advogado, especialista em criptomoedas, especialista em blockchain, ele que traduz sempre, quando eu faço esse convite para ele, com muita maestria, o que está acontecendo. Rodrigo, me diga, já era esperado? Você vinha monitorando, vinha me contando isso ao longo das últimas semanas. Ó, estamos subindo, estamos subindo, estamos subindo. E aí, efetivamente, agora mais uma marca histórica para o Bitcoin. A minha pergunta é a seguinte: significa esse momento aqui? Significa que alcançamos um cenário de maturidade em relação às criptomoedas, em especial o Bitcoin? Ou não? Ainda a insegurança e as dúvidas são maiores do que essa valorização acima dos 100% no ano? Boa tarde, Aros. Boa tarde, Denise. Prazer estar aqui com vocês. De fato, hoje é um momento histórico, né, que a gente vive em termos de valorização do Bitcoin. Essa barreira, a barreira dos US$ 20.000, ele vinha sendo procurado pelo ativo desde 2017. Então, há 3 anos, a gente está nessa luta da valorização do Bitcoin ultrapassar a barreira dos US$ 20.000. E esse ano foi um ano especialmente curioso em termos de valorização, porque recentemente a gente teve notícias de vários fundos bastante tradicionais, investidores institucionais, anunciando que investiriam parcela de seu patrimônio em Bitcoin. E isso, naturalmente, acaba trazendo um maior interesse por parte dos investidores, os demais investidores que seguem esses grandes fundos institucionais, por interesse em adquirir esse tipo de ativo. Então, sem dúvida, acho que estamos vivendo um momento de maturidade em relação ao Bitcoin, mas ainda do que as projeções que se fazem, a gente está iniciando esse processo de, digamos, tornar o Bitcoin no mainstream aí dos ativos financeiros, né? Bom, eu queria saber, Rodrigo, qual a segurança que se tem hoje, porque nós tivemos de início valorizações muito fortes também de Bitcoin, né, uma atratividade muito grande, e aí começaram a pipocar aqueles casos aí de perda de registro, de inclusive instituições financeiras que quebraram pelo roubo, não é? Então, ele dá a ideia ainda de uma
uma novidade no mercado, né, com a qual as pessoas têm de aprender a lidar, a questão da liquidez, a questão daquele momento em que a gente tem aquela situação meio de desespero, em que tem uma desvalorização também muito forte. Então, como investimento, e mais do que isso depois, como meio de pagamento mesmo, né, a consolidação desse processo todo. Porque, de um lado, é essa questão da valorização, e muita gente entra, inclusive, especulando já com o Bitcoin como uma alternativa, como especula em outros mercados. Não é? Mas até que ponto que o cidadão comum estaria protegido? Denise, esse é um ponto muito importante e muito legal você tocar nesse tema, porque de fato, o que a gente tem hoje, muito se discute, muita gente tem uma certa desconfiança em relação ao Bitcoin, e em sua grande maioria pelo desconhecimento. Então, houve notícias de problemas ocorrendo com determinadas empresas que investiam ou se diziam investir em Bitcoin e acabaram tendo algum problema de liquidez aí. E isso, na verdade, não dá para a gente confundir o problema que determinadas empresas tiveram, seja em gestão ou má gestão de seus ativos, em relação ao Bitcoin em si. O Bitcoin é um ativo extremamente seguro, então a rede Bitcoin, o blockchain do Bitcoin está no ar há mais de 10 anos, sem nenhuma notícia de falha ou de problema de eventualmente alguém ter tirado um Bitcoin da rede, por exemplo, isso não ocorre. O fato é que o Bitcoin é um ativo ao portador. Então, o sujeito que tem ali a sua chave privada, o seu código ali que permite ao investidor utilizar aquele Bitcoin ou transferi-lo, esse Bitcoin para terceiros, ele tem que ter a responsabilidade de guardar bem essas chaves. Uma vez que você transfere essas chaves para um terceiro, seja uma empresa ou para outra pessoa administrar para você, de fato você está abrindo mão da efetiva titularidade daquele bem. E isso pode gerar inúmeros problemas, como a gente viu. E essa é uma questão que isso é fundamental a gente ter isso em mente, que o Bitcoin em si, ele também não assegura rentabilidade a ninguém. Ele é um ativo e ponto. Então, a valorização dele, naturalmente, ele vai gerar ganhos para quem tiver comprado no valor e conseguir vender em um valor acima, mas diferente de outros ativos que asseguram uma rentabilidade pré-fixada ou qualquer outra espécie de valorização atrelado a algum outro fator, no caso do Bitcoin, a gente não tem isso. Agora tem uma questão que acaba surgindo dentro desse universo, que é como os governos vêm absorvendo dentro do seu ambiente jurídico, né, ambiente legal, esses novos modelos daquilo que a gente chama a nova economia, né? E as criptomoedas, o Bitcoin, fazem parte desse novo movimento de uma sociedade mais digitalizada que usa os recursos da tecnologia para encontrar alternativas para várias esferas da vida, entre elas a esfera econômica, né? Então a gente transacionava, fazíamos escambo de produtos, depois evoluímos para encontrar algo que substituísse isso, então encontramos ali, foram vários testes, aí chegamos no ouro e depois os estados desenvolveram as moedas. Então a gente tem uma evolução nesse processo. E aí agora os governos começam a tentar fazer algo que, na minha visão, é saudável, que é dizer assim, olha, eu não vou inviabilizar a existência de qualquer criptomoeda, mas eu quero que ele esteja registrado e que faça parte do ecossistema financeiro como mais um ator, e não como algo apartado. Porque quando você marginaliza, né, quando você fecha os olhos para a existência daquilo, você abre espaço para que a criminalidade faça o uso, o bom mau uso daquilo. É o que a gente viu em um sem número de casos. E aí, por exemplo, a possibilidade de declarar no imposto de renda, os registros necessários para que as corretoras existam, né? Tem um número hoje já tem um número quase perto do número de investidores na bolsa, os clientes dessas corretoras. Ou seja, é um ecossistema muito grande. Como é que você vê, Rodrigo, esse avanço do ponto de vista regulatório? É aquilo que vocês, operadores do direito, chamam de segurança jurídica? Estamos caminhando para isso? Esse ponto, Aros, de fato, acho que é o grande desafio que se tem, é justamente a questão regulatória. Então, em termos tecnológicos, acho que o Bitcoin já rompeu a barreira da desconfiança em relação se é uma tecnologia que funciona ou não.
E, de fato, o que o Bitcoin inaugurou foi justamente essa era, a possibilidade da representação digital de praticamente qualquer ativo. E com essa nova roupagem digital, nasce a dificuldade regulatória, porque a lei foi criada prevendo um cenário, uma sociedade, um perfil de economia de uma determinada forma. E a legislação ela não avança na mesma velocidade que a tecnologia. No Brasil, a gente teve um avanço muito grande em 2019, quando a Receita Federal lançou uma instrução normativa, trazendo algumas regras a serem observadas, tanto pelas corretoras de criptoativos, quanto pelas pessoas físicas, enfim, os investidores, em relação a como declarar esses ativos. E, além disso, trouxe regras, ainda que um pouco tímidas, de KYC, ali, de regras de verificação da identidade dos usuários, para trazer uma maior segurança para a rede, para que justamente ele deixe de ficar, como você bem colocou, à margem desse sistema. Então, o que a gente tem hoje, isso no mundo inteiro, discussões, debates jurídicos de como lidar não só com o Bitcoin, mas como lidar com essa nova classe de ativos digitais. Hoje, afinal de contas, é possível eu, por exemplo, representar qualquer tipo de ativo, tal como um precatório, pela via digital. E muitos desses casos, você não tem uma regulação específica para aquilo, ou ainda, em alguns outros casos, como as ações, se a gente pensar o mercado de ações, como a gente conhece, ele é extremamente regulado, mas hoje eu poderia, em tese, utilizando a mesma tecnologia do Bitcoin, a tecnologia blockchain que a gente tanto discute, a gente poderia utilizar para representar uma ação nessa rede e possibilitar que as pessoas comprassem e vendessem de uma forma muito mais fácil, 24 horas por 7, sem a necessidade dessas ações estarem centralizadas em uma bolsa ou outra. Então tem essas questões que são extremamente interessantes e desafiadoras para o mundo do direito e que o mundo busca tentar regular isso. E é uma dificuldade enorme, porque se a gente pensa esses ativos rodando em blockchain, que é uma rede distribuída, os ativos estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente rompe com alguns conceitos de territorialidade, que é algo que no direito é muito difícil a gente conseguir visualizar. Então não é uma exclusividade do Brasil, a discussão acerca da criação de leis ou normas para tentar regular esse ativo, mas no Brasil a gente tem essa questão da Receita que foi muito interessante, e um ponto que eu sempre gosto de falar é que a gente está vivenciando uma nova roupagem tecnológica para um setor financeiro. Então, hoje a gente fala de criptoeconomia e economia, mas, na verdade, a gente está falando de economia. É simplesmente uma nova tecnologia que está vindo para alterar, talvez, aquele modelo tradicional que a gente conhece. Perfeito. Quero agradecer o Rodrigo Borges, professor Rodrigo Borges, com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, falando sobre criptomoedas. E a gente já ouve falar bastante e vai ainda mais acompanhar esses ativos no nosso dia a dia, nas discussões, aqueles que estão mais familiarizados com o universo dos investimentos já convivem com fundos que tem entre os ativos, as criptomoedas e etc. Então é algo que já é realidade, que agora já de algum tempo começou a se popularizar bastante. E a gente torce para que caminhe cada vez mais para dentro do universo e não para a margem dele. É esse o objetivo com a inovação e com as ferramentas que vêm para somar. Rodrigo, obrigado pelo bate-papo, sempre bom te ouvir. Um abração. Muito obrigado, Aras. Obrigado, Denise. Um abraço.